Agradeço muito a sua esposa e você, né, está aqui no Centro Espírita 9 de Outubro, né, patrono e o mentor da casa, né, de Djalma Montenegro de Farias. Carinhosamente abraço a todos, em nome do Centro Espírita Emerita Lopes. Sou voluntário lá nesta instituição, já tenho mais de 10 anos, ou perto de 10 anos, e sou do Cabo de Santo Agostinho. Eu moro em Recife há 20 anos, na verdade. Tenho 60 anos, sou aposentado como professor de geografia. Comecei como espírita, eu tinha apenas 15 anos na evangelização. Eu fui evangelizando aos 15 anos, em 1980, antes de vocês terem nascido. Olhando assim, acho que todo mundo já tinha nascido. Depois eu tornei evangelizador, e aí a gente foi trilhando, até que chegou o dia desse convite, né? 1992, salvo engano, 96, para eu assumir a tribuna como palestrante, expositor, orador, o nome que a gente preferir, e nunca mais parei, né? Enquanto eu tiver saúde, e acredito que eu vou ter saúde até os 96 anos, é brincadeira, eu não sei não. Eu estou querendo, a garganta já está bem. 35 anos como professor não é tarefa fácil. E ter uma garganta dessa ainda suportando, se não fosse esse bichinho aqui, não ia sair muita coisa. Pois bem, mas vamos ao que nos interessa exatamente. Aqui está, até mostrar para as internautas, os internautas, o roteiro da palestra, por sinal, lá no final eu vou dar para vocês, viu, Leonora? Carinhosamente agradecimento ao convite, alimente-se de amor. E eu quero antes, né, também saudar as internautas, os internautas. Espero que essa exposição, essa palestra, essa reflexão sirva bastantemente para as reflexões que nós todos precisamos fazer acerca dos alimentos que a nossa alma precisa consumir. Pois bem, a primeira pergunta que nos ocorre é: a alma come, né? A alma se alimenta, alimentos de amor. A gente sabe que corpo não come amor. Como é que se come amor? É algo curioso, né? Porque o nosso corpo físico mesmo, se alimenta de quê? De carboidratos, né? Aí vem feijão, macarrão, arroz, pizza, bolo, etc. Né? Proteína, né? Vem peixe, vem carne, frango e mais nada. Aí vem vitaminas, vem proteínas, sais minerais, tudo isso alimenta o corpo, o nosso corpo. E a alma? Como assim? A alma come? A alma se alimenta? Porque nós entendemos. Penso que vocês entendam também. Por sinal, isso que eu vou dizer está descrito neste livro aqui, a Gênesis segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma referência a ele daqui a pouco. Mas uma primeira é essa. Allan Kardec apresenta nós, né? Espíritos encarnados como compostos de 3 partes. E assim ele fala: nós somos compostos de 3 partes quando encarnados. O corpo físico, que é esse que vocês estão olhando, e eu também estou olhando, vou mostrar para vocês, ele é apenas uma aparência de nós, que nós não somos assim. O perispírito, que é o corpo do espírito, o revestimento, a veste, outros dons que possam ser dados, e nós, espíritos, a essência, aquele que pensa, sempre ama, enfim, é o que evolui, é o espírito. Então somos compostos dessas 3 partes. O que se alimenta dessas 3 partes? O que é que se alimenta? O corpo, porque o corpo precisa ser nutrido para a manutenção do espírito, e o espírito, que também se alimenta. O espírito também se alimenta. Claro que o elemento de comunicação entre o corpo e o espírito vai ser sempre o perispírito. O perispírito é esse canal de transição, de transmissão, sabe, para tudo aquilo que o espírito vive, sempre absorve. Aquilo que é absorvido pelo corpo, não fisicamente, mas as experiências, sentimentos, pensamentos, ideias que vêm até o espírito, ele as absorve, vou colocar assim, pelo corpo, transfere para o perispírito, e o perispírito leva até o espírito. Isso é tão rápido que a gente nem percebe. É uma fala de alguém. Quando alguém fala, por exemplo,
Dá só um exemplo bem elementar. Imagine alguém dizendo assim, eu te amo. O que é que escuta? É o ouvido físico. O ouvido físico escuta, mas o espírito é quem sente. Porque existe um significado dessa expressão para o espírito. O corpo apenas é um registrador, ele apenas registra a informação. Mas o corpo em si, ele não vai sentir nada em relação ao eu te amo. O que sente é o espírito. Só que o espírito sentindo, mais uma vez, a pessoa diz, eu te amo, então lá vem a informação que entra, agradeço, que entra pelos ouvidos, e aí automaticamente através do corpo espiritual, o espírito chega ao espírito, e o espírito se alegra, ele se sente bem por isso. E essa, satisfação, alegria que o espírito sente, porque para ele isso tem significado, ele manda de volta. Ele manda de volta através do velho espírito, e aí vai ser repercutido no próprio corpo através da produção do hormônio. O hormônio do prazer, da alegria, da satisfação. Então veja que é uma comunicação indivídua. Não é fantástico isso, né? Só Deus vai fazer isso, na verdade? Pois bem. Mas lembremos que o espírito pode registrar o prazer da comida, mas ele não come. Então imaginem vocês, algo que vocês gostam muito, uma comida maravilhosa, seja lá o que for. Não precisa estar aqui perguntando a ninguém o que mais gosta de comer. Então, nós absorvemos aquela comida pelo corpo. Então, o espírito já tem o registro da sensação daquele paladar, e aí ele vai sentir prazer por aquilo. O que come é o corpo, mas o prazer, a satisfação não é o corpo que sente, é o espírito. Então veja como é algo fantástico a gente saber disso, né? Eu lamento muito que os nossos irmãos cientistas que são ateus, ou que não entendem ou não acreditam na existência do espírito, mesmo sendo ateus, mas não acreditam, ainda estão buscando a crença na existência do espírito, não chegaram a isso. Mas isso é questão de tempo, ainda não chegaram. É interessante até fazer uma pequena comparação. Imaginemos, por exemplo, um perfume. Um perfume, geralmente o perfume está dentro do frasco, né? Eu estou falando frasco, mas é um vidro, né? Ou seja, o recipiente. Fora do recipiente ainda tem a caixa, né? Tem a caixa, tem o recipiente e tem o perfume dentro, né? O líquido, exatamente. Os cientistas, por mais que eles se desdobrem, se dediquem, eles só estão conhecendo a embalagem, a caixa. Um dia eles vão chegar a conhecer o vidro ou o recipiente, que é o perispírito, vamos dizer assim, né? E ainda muito tempo para descobrir exatamente a essência que é o espírito. Ou seja, por mais que a ciência estude, e o estudo é muito bom, muito avançado, graças a Deus, muita ciência e muita saúde, né? Mas eles só estão estudando a embalagem por enquanto, que é o que reveste o espírito, para estar aqui, e não propriamente a essência, o perfume que somos nós. Bom, nós ficamos assim refletindo, ora, alimente-se de amor. Ninguém come amor. Pelo menos diziam que antigamente que aquela maçã do amor. Eu acho que aquela maçã do amor, acho que quando você come, você alimenta de amor, é a maçã do amor. Mas fora isso, como buscar, como entender? Será que Jesus falou sobre isso? Porque a nossa referência moral, e aí por extensão religiosa, da doutrina espírita, é Jesus. Jesus e a sua mensagem. Então vai ser sempre Jesus. Se Jesus falou alguma coisa sobre isso, aí vamos trazer algumas passagens muito rápidas, porque não dá para a gente aprofundá-las, para entendermos em que momentos Jesus, de forma espontânea, quando provocado ou propositavelmente, Jesus estava falando sobre isso. O alimento do Espírito, que é o amor. Já entendemos isso? O alimento do amor, o alimento do Espírito é o amor. Mas a questão é, como é que ele se alimenta? Agora o Espírito se alimenta de amor. Ou seja, como assim se alimentar de amor? Se alimenta por onde?
Se alimenta como? Vamos saber, daqui a pouco. Tem uma passagem na Bíblia que está em Mateus capítulo 4, versículo 4, que eu já vou adiantar para vocês, eu vou deixar vocês profundamente decepcionados. É sério, lamento dizer, mas aquela passagem da tentação de Jesus nunca aconteceu. Não é triste saber disso? A gente estava morrendo de pena de Jesus, né? Peixinho, aí queria estar lá para dar comida a ele, para dar de beber, me proteger. Mas quem foi que apareceu no lugar? O Satanás. Quem é muito engraçado? Mas eu não sei como é que vocês chamam Satanás. Vocês gostam mais de se chamar Satanás, porque eu chamo Satanás, porque, sei, né? É o nome mais formal dele. Pois bem. Mas eu digo para vocês, agora falando muito sério, nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu. Para nós espíritas, os católicos, os protestantes, para outras pessoas, pode ter acontecido, a gente respeita, mas entendemos que não. Porque nós temos fundamentos filosóficos e também científicos para desconstruir, para desmontar aquela ideia de que Jesus foi tentado no deserto. Até porque essa tentação de Jesus no deserto, ela serviu de base para a criação de determinados dogmas, inclusive da Igreja Católica e do protestantismo, como por exemplo a existência do próprio Satanás, que a doutrina espírita também não acredita que exista. Não acredita não, sabe que não existe, não é acreditar, é saber. Isso está muito bem descrito por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Quem estudar vai ver lá os demônios, no caso Allan Kardec chama de demônios, e demonstra que não existem demônios. A maneira como foi construído não existe. Como também não existe anjo. Mas ainda vamos falar sobre os anjos agora, vamos buscar outra palestra que eu tenho, e a gente vai deixar os anjos para um outro momento. Vamos para a tentação de Jesus. Foi uma parábola. Vamos saber o que é parábola aqui? É uma historinha contada que tem um fundo moral, não é isso? Assim como a parábola do bom samaritano, a parábola do trigo do joio, a parábola do filho pródigo, a parábola de tantas coisas. A parábola da rede, que as pessoas conhecem pouco, que é outra palestra que tem, enfim. Mas Jesus criou essa figura de linguagem, que é justamente a parábola, para nos dar um ensinamento. Porém, eu alerto para vocês, isso não é uma coisa minha, porque eu venho pesquisando também, né? São coisas que a gente está aprendendo com os outros. Não, lamentavelmente, eu tenho que dizer, não acreditem em tudo que vocês leem na Bíblia, porque o jeito que está escrito pode não ter sido como aconteceu. A culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus. Eu não sei se a palavra é culpa, mas ao mesmo tempo a gente pode colocar culpa também. Porque a responsabilidade ou irresponsabilidade é de quem fez aquelas alterações. Muitas foram feitas de propósito. Muitas foram tornadas realidades quando não eram verdades, e muitas verdades foram tornadas irrealidades. Exatamente. O poder da igreja à época, né? E aí a gente vai buscando através dos concílios. Tem o concílio de Nicéia de 325, e esse foi, digamos assim, crucial para os outros concílios, inclusive derrotando determinadas ideias mais na frente, entre as quais fundamentos da doutrina. Bom, professor? Isso, perfeitamente. A encarnação foi no outro concílio, mas também foi derrubado pelos concílios da igreja na época, né? Que ela ainda estava se construindo. Mas vamos aí, já. Vamos para cá. Livro A Gênese segundo o Espiritismo. Vou ler aqui, viu? Eu não sou bom de memória, então o que eu vou dizer é o que está lido aqui, não que eu decorei. Se eu estivesse fazendo de conta que estou lendo, mas não estou na cabeça decorada. Não, está lido aqui. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui para os internautas, capítulo 15 do livro A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres do Evangelho. Aqui tem tentação de Jesus. São os itens 52 e 53. Eu não vou ler todos porque não dá, o tempo não dá. Eu tenho uma palestra sobre isso. Mas no 52 diz assim: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhes eram familiares e a credulidade pública transformou em fatos materiais. Não preciso mais ler nada. Porque a leitura, o item 53, é justamente explicando isso. A impossibilidade disso ter acontecido.
Até porque, e aí a gente vai pegar o livro dos Espíritos, Jesus como sendo um espírito de primeira ordem, segundo a escala espírita. É impossível que o espírito de primeira ordem, ou mais elevado, se submeta a espíritos inferiores. Por aí a gente já derruba. Eu vou ler só o finzinho. Porque no finzinho tem um espírito que ele vai justamente concluir, colocando para a gente outra informação que permita, me perdoem aqui, né? E eu improvisei, vou tentar. Tudo vai ter produção, mas tudo bem. Aqui. Estou pegando o fim do item 103. Pensai bem. Os ensinamentos que os evangelhos contêm. Saber distinguir o que ali está no sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante todo tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Quem disse isso foi João Evangelista, ou seja, um discípulo direto de Jesus. Então, só para vocês perceberem que a gente tem que ter muito cuidado, porque se nós temos a compreensão da natureza de Jesus, em lendo a Bíblia, seja o Antigo Testamento, mas claro, o Novo Testamento, né, que são as passagens, coisas que estão ali escritas, você já deduz que não foi daquele jeito. Não pode ter sido daquele jeito. Pode ter sido de outro jeito, mas não foi daquele. Quer ver um, então, para vocês? Vocês acreditam que Jesus pegou um chicote e saiu matando todo mundo dentro de uma feira? Ou seja, eu tenho coragem de fazer isso? Eu também não tenho, como é que Jesus fazia? Entenderam? Então, são coisas que propositalmente foram interpretadas nesse sentido. E por aí vai. Ei, meu amigo. Pois bem. Mas agora ela é mensagem. Esse professor tinha que me ajudar. Agora vem a mensagem. Quando Jesus, supostamente, na verdade a parábola, é tentado por Satanás, ou o diabo, ou o demônio, ele faz provoca três tentações. Foi lido aqui. A primeira, ele diz a Jesus assim: se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Qual é a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão deve viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o caminho. Jesus mostrando qual é o caminho da alimentação. Jesus estava dividindo aqui. Ora, pão serve para alimentar o corpo. Mas o que é que alimenta a alma? A palavra de Deus. E o que foi que Jesus quis dizer com outras palavras? E não é através de você, de seu demônio, que a palavra de Deus vai chegar para mim. Entre outras tantas interpretações. Então nós entendemos e inferimos que se Deus é amor, a palavra de Deus obrigatoriamente tem que ser amor. E nós aprendemos isso em o livro dos Espíritos. As primeiras questões que Allan Kardec coloca, inclusive a primeira, quem é Deus, e depois ele sai elencando vários questionamentos, dentre os quais os espíritos superiores dizem para nós: vós não podeis compreender o que é Deus, na sua profunda essência, porque ele está muito acima da nossa ou da vossa capacidade, ainda muito inferior ao infantil. Mas ele dá um refrigério. Ele diz assim: o que não é possível ainda compreender o que Deus é, se não é possível compreender o que Deus é, mas vos é permitido compreender o que Deus não é, ou que não poderia deixar de ser, se não deixaria de ser Deus. E aí ele diz que Deus é onisciente, onipresente e todo-poderoso, onipotente. E dentre esses aspectos característicos de Deus, tem um fundamento que reveste a todos infinitamente, que é o amor. Tudo, absolutamente tudo que Deus faz e fez e fará, tem como base sempre o amor, que a gente vai descobrir aos poucos. Digo para vocês, até com um certo pesar, porque tem muitas pessoas colocando sobre os ombros de Deus, eu colocar entre aspas, não sei se isso é ombro, né? Colocando sobre os ombros de Deus culpa que ele não tem. Porque se Deus existisse, não acontecia isso, não acontecia aquilo, não acontecia aquilo. Não é assim que as pessoas dizem, não é? Podem ficar certos e certas. Se alguma coisa der errado, a culpa não é de Deus, é sua. Vai ser sempre sua. Não tem jeito. Não tem. E digo, sabe por quê? Porque Deus nos deu democraticamente a liberdade de escolher através do livre-arbítrio.
Porque senão a gente ia ser máquina. Aí alguém vai dizer, por que Deus já não fez tudo perfeito? Eu não sei. Eu só sei que é assim. Como diz Chico lá, né, do Alto da Compadecida. Eu só sei que é assim. Deus quis que fosse assim. Mas eu tenho uma pista para vocês. Eu vou dar uma pista para vocês. Deus quis que fosse assim porque Ele quis que nós também participássemos maravilhosamente do grande edifício da sua perfeição. Ou seja, da grande obra de Deus que é o universo. E é brilhante saber disso. Deus nos fez iguais para sermos diferentes. E cada um se torna diferente. Levante aqui a mão quem é igual ao outro aqui. Ninguém é igual. Ninguém. Vamos supor, qual é o seu nome, meu irmão? Valdir. Valdir tem uma voz maravilhosa. O internauta já deve saber disso, né? Valdir tivesse um irmão gêmeo, com essa voz lindíssima que ele tem. Por fora poderia ser igual, mas podemos ser duas pessoas diferentes. Porque são dois espíritos diferentes. Eu digo para vocês, vou até ir assim, vou até mais além. Vocês conhecem os chamados gêmeos siameses. Já ouviu falar? Aqueles que têm duas cabeças e um corpo só. Muitas vezes dividem um coração para duas, etc. Ali tem dois espíritos. Dois espíritos. Eles não pensam igual. E ainda digo mais, meu Deus. Esses espíritos podem, inclusive, ser inimigos do outro. Adversários. E tem que conviver. Aí a gente leva de quê? Jesus diz o quê? Reconcilia com o teu adversário enquanto está reclamando com ele. Porque senão, onde é que ele vai morar? Do teu lado. Na mesma prisão. Ser com ele. Tem conflito. Né? Então é melhor perdoar logo. Isso tem a ver com a palestra, que eu estou acabando de dizer. Ok. Então, significa dizer, em outras palavras, que a alma não se alimenta de comida física. A alma se alimenta de sentimentos que estão revestidas sempre pelo amor. Detalhe, ela também pode ser alimentada por algo que não está revestido do amor. E quando não está, entre aspas, vai provocar indigestão moral. Não sei se vocês estão entendendo a maneira como eu estou falando. Eu estou sendo bem criativo aqui. E aí eu vou buscar Jesus, mais uma vez, em Marcos capítulo 7, versículo 14 a 23. Estou falando muito rápido, não? Está dando para entender? Eu quero aproveitar o tempo. Eu brinco com as pessoas e digo assim, quando eu falo muito rápido, eu transformo 2 horas, 1 hora e 2. Mas se eu não estiver entendendo, quer dizer, se você não estiver entendendo, se eu estiver falando rápido demais, por favor, me diga que a gente diminui. Não só o volume, mas também a velocidade da voz. Pois bem, Marcos 7, 14 e 23, tem uma passagem, vocês conhecem, tenho certeza que conhecem, que é um momento relacionado à questão da alimentação, física mesmo, da alimentação. E Jesus, ele, assim, toda oportunidade que existia, Jesus se referia aos rituais em excesso praticados pelos hebreus naquela época. Jesus era hebreu, ou judeu, né, se a gente quiser usar essa expressão, então Jesus sabe porque ele viveu dentro da cultura. Só que as coisas que eram ditas ou feitas não eram por nutrólogos, nutricionistas, não eram por esse pessoal ligado, biólogos, pessoas ligadas à saúde, eram por religiosos. O que é que religião tem a ver com lavar as mãos? Isso é questão de saúde. Mas existia uma razão no passado do povo hebreu. Mas essas coisas poderiam ser atualizadas e, sabe, algumas coisas até serem religadas. Mas a época de Jesus era uma coisa louca. Ou seja, era um ritualismo em excesso, materialmente falando, produzido e provocado pelos religiosos da época. Então o ritual era tão grande que eu ia lavar um dedo, aí eu lavava esse dedo aqui dessa mão, aí depois fazia uma oração. Depois lavava esse outro dedo e fazia outra oração. Depois lavava esse, fazia outra oração. Depois lavava esse e depois ia para outra mão. Sim, isso foi o que inspirou. Exatamente. Existe uma outra observação que você fez em relação ao que você disse, né? Porque foi a partir disso que você falou, né, que os internautas não estão sabendo,
mas estão ouvindo aqui, estão sabendo que eu vou falar acerca do sacrifício. Então eles tinham, porque isso é herança da primitividade, do pensamento mágico. E isso vai perpassando, sabe, toda a história do povo hebreu, de fazer sacrifícios. Quem não lembra de Caim e de Abel, né? Quem não lembra de Abraão, que Deus pede o seu sacrifício, né? E ele vai matar o filho, e aí Deus disse, não precisa que ele demonstrou. Então, essa ideia de sacrifício, ela chega até a época de Jesus. É o que Jesus vai entrar no templo e vai dizer que a casa de Deus era a casa do comércio. Aí é uma outra história que a gente vai poder falar de casa do templo. Pois bem, mas foi baseado justamente nessa ideia sacrificial que foi voltada à igreja base dos dogmas da igreja católica e protestante. Porque é isso que eles estão fazendo. Né? Então estão sempre em penitência. Então o pagamento de promessas, a penitência, o lamento, o pagar o dízimo, muitas vezes é uma forma de agradar a Deus. Então tudo isso está relacionado a esse sacrifício. Mas como não faz parte da palestra, eu não sou aqui para essa observação, graças a você, eu até agradeço. Pois bem, e aí Jesus deu um momento em que as pessoas vão fazer esse ritual, sabe, da alimentação, e Jesus muito interessante. Só que antes de dizer isso, eu vou fazer uma observação para vocês. Meio que pergunta, mas na verdade é uma informação. Jesus nunca se referia às pessoas como sendo apenas corpo. Jesus se referia às pessoas como sendo alma ou espírito. Jesus não falava para corpos. Que sentido tem Jesus está falando para o corpo? Para coisas que são relativas ao corpo, quer dizer isso. Então Jesus aproveitava as oportunidades para falar algo que iria fundo ao espírito. Ele aproveitava as convenções humanas na época, né, do que viveu, para reprimir situações e que essas questões poderiam ser atualizadas para hoje, claro, né, e, consequentemente, ser condenadas ou rejeitadas da mesma forma que foi a época de Jesus. Então Jesus diz aqui, ó, tem uma passagem que as pessoas vão se alimentar e Jesus aproveita esse momento para dar essa lição. Ele diz assim: não é o que contamina o ser, o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai do ser vem do seu coração. Olha o caminho que Jesus está mostrando. O mal não é o que entra pela boca do homem ou do ser, mas é aquilo que sai. Porque o que sai, sai do seu ser, do seu coração. E nesse ponto, eu quis frisar esta palavra coração, porque nesse ponto, mais uma vez, levantamos uma questão. Será que realmente nós conhecemos, nós espíritos, conhecemos as características da natureza profunda do ser espiritual? Não. Nós não sabemos ainda nada. A doutrina espírita veio para nos dar as primeiras lições de alfabeto acerca disso. Ora, ainda tem muito. Prova disso é que Allan Kardec pergunta qual é a forma dos espíritos, e os espíritos dizem, eu tenho como dizer para vocês não vão entender. Então, a gente ainda não tem concepção humana, digamos assim, concepção cognitiva, inteligente, para entender acerca do Espírito. E, pelo que Jesus fala, o que nós deduzimos é que o Espírito parece que tem dois locais, ou duas sedes, digamos assim, dois pontos, onde ele produz tudo aquilo que sai dele. Ou seja, o cérebro, eu não estou falando cérebro físico não, viu? No nosso caso é o físico, porque é dele que a gente emana, que a gente exterioriza. Mas a sede da razão, onde sai a inteligência, raciocínio, etc., está num cérebro ou numa consciência do espírito. Mas e a emoção? Com certeza a emoção não sai do mesmo lugar, sai de outro lugar. Então eu não sei se está no mesmo ponto, mas o que dá para a gente deduzir, pode ser que sim, pode ser que não, é que a sede das emoções não está na razão, está no coração. Entende? Mas não é coração físico, não. Ele até tem uma correspondência. Lembra que eu falei para vocês que o corpo físico está ligado ao espírito através do espírito? Então, bem provavelmente, o espírito também tem coração
que ele está mais ou menos situado na posição correspondente à sede do sentimento do Espírito. Mas é na sede desse Espírito onde nascem os sentimentos, onde nascem as nossas emoções. É isso que Jesus está querendo dizer com essa passagem. É uma coisa impressionante, porque ele vai continuar essa conversa. Porque depois que ele sai daquele ambiente, são várias pessoas, os discípulos vão para Jesus e dizem assim: a gente não entendeu essa parábola. Aí Jesus diz assim: mas isso não é parábola, não. Eu estou falando da maneira que eu estou falando aqui, mas Jesus não falou desse jeito. Eu vou ler para vocês. Jesus disse: mas vocês também não entenderam, isso não é uma parábola. Ouça o que é que Jesus vai dizer, para vocês deduzirem o que é que a gente vai poder deduzir. Aqui. Ele diz assim, deixa eu ver o que aqui. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no corpo do ser humano não pode contaminar sua alma? Sua alma. Ele continua, porque não entra no seu coração. O que você come fisicamente, uma pizza, não entra no seu coração. É nesse sentido. Então, nesse sentido, não existe comunicação entre o corpo físico e o espírito. E ele continua dizendo assim: agora, o que sai do ser humano, isso é o que contamina, porque é do interior do coração. Ele não está falando do coração físico, mas é um coração que o espírito deve ter, que saem os maus pensamentos. Isso está em em Marcos 7, 14 e 23, você pode conferir lá. Ele continua dizendo aqui, e aí começa algo muito lamentável. Ele diz assim: porque do interior do coração do ser humano que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, os enganos, a desagregação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, e nós acrescentamos a corrupção, os escândalos, a hipocrisia, a desonestidade, o orgulho, e Jesus termina dizendo: e a loucura. Ele diz: todos esses males procedem de dentro do ser, e é isso que contamina e não o que ele come. Deu para entender? Isso é muito profundo, né? Isso não quer dizer que agora a gente está sendo estudado porque ele comida estragada, não, viu? E vai terminar no banheiro, do mesmo jeito. Porque comida estragada afeta o corpo. Mas o que Jesus estava querendo dizer que é o que sai do espírito. É o que sai. Isso é o que contamina. Isso é também, agora vou colocar de outra maneira, isso é o que o alimenta. Não é estranho, né? Como é que uma pessoa alimenta aquilo que dá? Geralmente a gente alimenta aquilo que recebe, não é? Você pega e come, então você se alimenta. O contrário aqui, porque o que alimenta o ser não é aquilo que ele recebe, mas é aquilo que ele dá. É aquilo que ele dá. Porque do mesmo jeito que Jesus disse que contamina é a maldade, a inveja, o orgulho, o que contamina, a gente vai inverter agora, pedindo permissão a Jesus, aquilo que o nutre é aquilo de bom que ele produz para os outros. Entenderam? Perdão, a honestidade, a humildade, o carinho, a atenção, o respeito, a benevolência, a indulgência, a generosidade, tudo isso são alimentos que a própria alma pode produzir se ela está nessa condição e ela dá para os outros. Porque ninguém vai conseguir evoluir se é tudo isso apenas para si mesmo. Tem algum sentido você ser honesto só com você? Hein? Ah, você é muito generoso, mas só com você. Você é muito bom, só... Isso não é. Exato. Se você é tudo só com você, você é egoísta. Exatamente. Você está sendo egoísta. Entenderam? A gente vai pegar um exemplo aqui bem curioso. Eu preferi isso. Os internautas não estão ouvindo, né? Já está se referindo aos políticos. Claro que existem políticos que são pessoas extremamente justificáveis, né? Mas como, lamentavelmente, o que aparece muito na mídia, na atualidade, são comportamentos que nos entristecem, então a gente termina generalizando, achando que todos eles são assim, algo que não é verdadeiro. E isso independente de ser
vermelho, dele ser verde e amarelo, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, pois bem, voltando ao assunto, nós pegamos a árvore. A árvore, todo mundo sabe que é uma árvore mais fácil, né? A árvore, ela existe, primeiramente, uma semente. Imagina uma semente, pequenininha, sei lá, qualquer. Vou pegar aqui, caju, que é da nossa região, né? Então o caju, está ali, a castanha, a semente, não é muito gostosa também a castanha. Então a árvore está ali e tem planta. Aí o que acontece? A semente morre e nasce a árvore. Pronto. Passado um tempo, um pezinho, né? Depois, aumentando, depois começa a surgir aquela árvore toda retorcida, né? Mas a graciosidade dela é justamente isso. Né? Não sei se você já foi no Natal, capital do Rio Grande do Norte, lá tem o maior cajueiro do mundo, que é a coisa mais linda. É uma atração turística. Eles fizeram justamente uma passarela no meio da árvore, assim. Você sobe de escada e fica passeando pela copa da árvore, né? E ele abrange uma área que eu acredito que seja, talvez, eu não sei se eu vou exagerar aqui, mas quase a metade do campo de futebol. O campo só, né? O estádio, o campo comigo. Então é um tamanho assim. Então, os internautas que não conhecem Natal, se forem a Natal, por favor, visitem o maior cajueiro do mundo, porque é verdade. Eu tive lá para ver. Enfim, então esse cajueiro, ele vai crescendo, daqui a pouco vem as folhas, quer dizer, vem as folhas, daqui a pouco vem as flores, depois das flores vem o fruto, depois o fruto amadurece e cai. E quando o fruto amadurece e cai também a semente. E aquela semente brota. E aquela semente que brota vai dar origem a um novo cajueiro. E assim sucessivamente. Então veja, para que aquela árvore cresça, é necessário que ela dê. Deu para perceber? Ela doe. Ela doe o que tem. E o que é que ela tem? Os seus frutos. Que é o que é mais maravilhoso, mais gostoso, mais saboroso. Então, para perpetuar a própria vida, a árvore dá de si. E aí, daqui a pouco nós vamos ter, sabe, uma verdadeira plantação de cajueiros por tudo quanto é canto. Assim que começou. Não é? Esses cajueiros todos que nós temos aqui na nossa região nordeste, né? Da Bahia até o Maranhão, creio que até o Pará, né? Que é na região norte do Brasil, enfim. Então, essa é a mensagem. Se nós queremos crescer, nós precisamos doar, dar. Esse é o alimento do Espírito. O alimento do Espírito não é o que ele recebe. O alimento do Espírito é o que ele dá. E o que verdadeiramente é alimento e não é veneno? É o amor. Amor nas mais variadas formas. Porque a gente falar a palavra amor, ela é muito genérica. E ela se tornou, ao longo do tempo, né? Ela tomou tantos conceitos diferentes que ela se tornou muito deturpada. Por exemplo, se as pessoas dizem fazer amor e fazer sexo, não é? Então veja, muitas vezes, vou dizer outras vezes, existem pessoas que têm relacionamento sexual e não têm amor com aquilo ali, não é? Então, a palavra amor, nós vimos, sentimos e vivemos quando Jesus nos mostrou o que é ou como é se ama. Quer saber como é que se ama o outro, o próximo? Siga Jesus, aprenda com ele, veja o exemplo dele. Jesus respeitou todas as pessoas que passaram na vida dele. Todas, absolutamente todas. Talvez você não saiba, mas eu vou bem rapidamente dizer para vocês que antes de ser entregue para ser crucificado, e entre o ser entregue e ser crucificado, disse que teve um julgamento. Quem é julgamento aqui? Não sei se aquilo aconteceu, mais uma vez a gente não tem ideia se realmente aconteceu daquela forma e aquilo. Que foi aquela história de Pilatos perguntar quem quer que eu solte, Barrabás, lembra disso? Está lá, né? Também vai ser encenado mais uma vez em Nova Jerusalém. A gente não sabe ao certo que foi assim que aconteceu. Mas o que entende-se é que Jesus realmente foi assassinado, não é? Através do processo de crucificação, e esse parágrafo está, digamos, aceito temporariamente confirmado. Mas, antes de ter a chamada última ceia, Jesus vai a uma casa que ficava um pouco distante de Jerusalém. Ninguém viu, ninguém percebeu. Ele entra naquela casa, é impressionante. Jesus dizia sempre: o pastor
conhece muito bem as suas ovelhas, e dela, ou por ela, dará a própria vida. E aí Jesus entrou naquela casa. Entrou na casa, uma casa que estava desfigurada. Quem passava pela rua pensava que era uma casa abandonada, mas não era. Aquela casa tinha moradores. Ou eventualmente tinha uma pessoa lá. Jesus sabia que ia ver. E Jesus entra naquela casa. E ao entrar naquela casa, ele se dirige sozinho, vai até o quarto. E no quarto daquela casa havia uma mulher. Ela estava morrendo, abandonada. A família. E Jesus, naquele momento, olha para aquela senhora de olhos fechados, de inspiração, quase, terminando. E Jesus, naquele instante, ele ora, ele pede a Deus por aquela alma, por aquela mulher, por aquela mãe, por aquela irmã, por aquela ovelha. Então Jesus pede com um amor tão grande, tão grande, tão grande, que lágrimas copiosas saem do próprio rosto de Jesus e caem sobre a mulher. E são as lágrimas de Jesus que tem um poder fantástico, maravilhoso, de dar àquela senhora, porque a gente sabe que os mais variados meios de transferir os seus fluidos pelo pensamento, porque ela tinha a vontade de era suprema naquele momento. E aquelas lágrimas ao caírem naquele corpo, é como se tivesse dado a ela um tônus a mais. E ela abre os olhos. E ela abre os olhos e olha para Jesus. Jesus olha para ela, respira aliviado, sorri e vai embora. A história não acaba. Horas depois, está lá Jesus, lamentavelmente, pregado na cruz, morrendo. Aquela multidão que se achega cada vez mais, querendo observar aquele espetáculo, e no meio daqueles havia uma mãe e um filho. E não era João e de Maria, aquele Jesus tinha falado para ser, mãe e filho do outro. Mas era uma senhora que estava a uma certa distância, junto com o filho. E aí ela se aproxima um pouco mais e olha, e ela dá um grito de espanto e se abraça com o próprio filho e diz assim: meu filho Barrabás. Aquele homem que está ali pregado na cruz, foi ele que foi na minha casa e me curou. Jesus, antes de ser entregue preso, foi curar a mãe de Barrabás, aquele que foi trocado por ele. Vocês entendem o que é amor? É isso, meu. A gente está preparado para se alimentar? A gente está preparado para se alimentar desse amor? Porque eu digo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, quantos Pilatos, quantos Barrabás, quantos membros do Sinédrio vão aparecer na nossa vida nos dias de hoje, nos mais variados lugares que possam surgir e nos desafiar, e a oportunidade de poder alimentar-se de amor, amando-o, mas na forma de calar, de compreender, de respeitar, de esperar, de entender. Tudo isso é o que Jesus estava recomendando. É isso que alimenta o ser. É aquilo que sai do seu coração. Mas se a gente ainda não tem isso para dar, onde a gente vai buscar? Aí lembramos uma letra da música de Djavan, quando ele diz: sabe lá o que é não ter e ter que para dar. Então aproveitemos a oportunidade que estamos aqui no nosso mundo para descobrir exatamente onde existe esse amor, para que a gente se alimente dele como uma planta, depois de crescer, a gente transforma ele em fruto e a gente dê para os outros. Alguém poderia dizer: mas Alexandre, é tão fácil você falar, porque você está aí falando, mas aí eu respondo a pessoa: e você acha que eu também não estou no mundo? Eu também não estou aqui? Eu também não já sofri? Claro, a gente está ensinando, ou orientando, melhor dizendo, ou comunicando uns aos outros como é o caminho que todos nós devemos seguir, ou precisamos seguir para nos tornarmos melhores. Inclusive eu digo para vocês que essa palestra aqui, Alimentos de Amor, ainda ontem eu fiz lá no Grupo Espírito Irmão Mário, lá em Boa Viagem. Essa já é a 12ª vez que eu faço essa mesma palestra.
E todas as vezes que eu faço essa mesma palestra, eu lembro que eu também tenho que me alimentar de amor. E não tem outro jeito de nos alimentarmos de amor. Porque digo para vocês, o mundo vai nos sempre oferecer comida estragada. Não estou falando comida física, não. Eu estou falando comida no sentido figurado. A vingança, o ódio, o ressentimento, a raiva, a fúria. Porque nós estamos vivendo num mundo atualmente que está sendo abalizado. Porque talvez vocês não saibam assim com essa profundidade, mas existe uma passagem do Evangelho de Jesus em Mateus 13, é no mesmo capítulo de Mateus 13, que Jesus vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Logo a seguir, Jesus vai falar sobre a parábola da rede. E a parábola da rede, Jesus justamente apresenta que está havendo uma separação. Essa separação a que Jesus se refere também está no Apocalipse de João. E essa separação a que Jesus se refere, e que está no Apocalipse de João, está também no capítulo 18 do livro da Gênesis, segundo o Espiritismo, está aqui. Então, quer dizer, eu estou falando, que nós estamos convivendo com pessoas que a todo momento, haverão de nos oferecer comida estragada. Mas cabe a você aceitar e comer ou não. Eu digo para vocês, é melhor ficar com fome. É melhor ficar com fome do que comer o ódio, do que comer a vingança, do que comer o ressentimento. Ou seja, o que for. Ressentimento até que seja, talvez seja Deus. Não perdoar também. Sim, exatamente. Já que você falou disso, Charles, eu vou aproveitar e até encerrar para vocês a minha palestra, que o tempo é chegado, não é? Aldenora, aqui está a capa do livro, do roteiro. Vocês estão vendo aí o que tem escrito aqui? O que está escrito aqui embaixo? Aqui embaixo, está escrito o quê? Aí vou até mostrar para o internauta, 50 anos depois. 50 anos depois. Tudo bem. 50 anos depois. Isso aqui é um romance, ditado por Emmanuel a Chico Xavier no ano de 1940. É o segundo livro de uma quadrilogia. Tem há 2.000 anos, 50 anos depois, 50 anos depois do livro, do fato ocorrido no livro anterior. Depois vem Ave Cristo, vem Renúncia. São 4 livros de Emmanuel. Romance da época, de época. E esse livro aqui, vou saltar aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, mostrar também para os literários, essa é uma das capas, O livro 50 anos depois. No livro há 12.000 anos, Emmanuel conta a história dele como Públio Lentulus, que era um senador romano. Não vou entrar na história, que é uma questão muito bacana, mas ela não convém no momento. 50 anos depois, aquele senador romano reencarna como um escravo judeu, de nome Nestória. E ele não é o protagonista dessa história aqui. Ele apresenta isso na introdução. O protagonista da história, na verdade, é uma mulher, é uma garota de nome Célia. Célia, que na Igreja Católica é Santa Maria. A história dessa garota, ela para mim é uma referência. Porque toda vez que eu fiz essa palestra, 12 vezes, eu falei sobre Célia. Eu já li esse livro umas 2 vezes. E eu tento ainda, assim, meu Deus, será que nessa encarnação eu vou conseguir alguma coisa que chegue perto do que Célia fez? Porque é algo impressionante. Vou botar para vocês, um tempo de falta ainda de 5 minutos, 2 situações, ou 3, se der tempo. Célia, ela conhece Jesus indiretamente através de um escravo em Jerusalém, de nome Ciro. Ciro, ele é um escravo, ele é servo da família, e ele a salva de morrer no lago. E eles terminam ficando muito amigos, o pai com a filha e tudo mais, Só que os dois se apaixonam. E aí, um amor impossível, Uma romana, uma jovem romana, cara, se ia namorar com um jovem escravo judeu, aí vocês entendem. Mas a importância de Ciro na vida de Célia foi que Ciro falou sobre Jesus. Ela se converteu a Jesus através de Ciro. E ela volta muito perturbada para Roma, porque ela não consegue pensar em outra coisa, a não ser em Jesus. E ela é mergulhada no mundo material e cheio de, digamos, deuses mais variados, que o povo romano tinha, muita idolatria, etc. E ela não conseguia mais ser encaixada naquela cultura. Até que ela tem uma conversa com uma pessoa muito significativa na vida dela, que é Inéio Lúcius, o avô dela. O avô, que era senador romano, aposentado.
E ele tenta, a conversa é linda, está aqui nos capítulos, o filósofo e o anjo. Ele tenta convencê-la a não aderir a Jesus. E ela o convence a aderir a Jesus. Uma garota consegue converter o avô de mais de 80 anos a seguir Jesus. Ele não segue Jesus, mas ele entende que aquela mensagem é Jesus. Com o tempo ele morre. E lá na frente ele vai se tornar uma espécie de mentor espiritual dela. Agora vem um lance muito importante. Ela estava em casa, a mãe, ela era a minha mãe, o marido, né? O pai dela era um oficial romano e que sempre saía em campanha, então estava sempre ao centro de casa, e uma autoridade romana começou a visitar a casa dela, de Célia, né? E cortejar a mãe, desejar a mãe. E porque ele queria, ele conseguiu se tornar a serva da casa para conseguir algo. O que foi que ela fez? Veja o que foi que a serva fez. Naquela época existia a chamada roda dos enjeitados. Mães que tinham filhos não queriam, deixavam lá na praça, numa roda, para quem quisesse pegar. Tinha que pegar. Ela foi lá, pegou uma criança, aí foi no mercado, comprou uma quantidade de sangue de boi e trouxe para casa. Ela dopou a mãe foi dopada e sabia o horário que o marido ia chegar. Então o marido estava chegando, então ela dá um chá à mãe, então a mãe, né, a senhora adormece e ela fura o saco do sangue, suja a cama toda de sangue e coloca a criança do lado dela, chora. Quer que você procure? Entendeu? O marido quando entra, endoidece. E a matar a esposa, o que é isso? Só que no outro quarto havia uma voz e um par de ouvidos, muito atento, séria. Séria escuta. Quando ela escuta aquela confusão, ela corre quando chega lá, e aí o marido, né, pergunta: o que é isso? Mais ou menos assim. Célia simplesmente pega a criança do braço e diz que ele é meu. Veja, capacidade. O pai pega a espada e quer matar a menina na hora, mas ele é contido. E ele expulsa a Célia do jeito que ela está. Ela estava no quarto, sai do quarto, com a criança no braço. O pai vai banir ela de casa, vai embora. E ela vai do jeito que está, e fica mal falada, até porque tudo acontece muito rápido, né? Ela vai ser rejeitada por quase todo mundo ao longo de sua vida, até que ela entra no deserto. Ela se embrenha pelo deserto, ela vai mexendo no deserto, não sei se era bem no deserto, mas algo assim, e ela encontra, por indução, né, o avô que havia desencarnado, o que deu luz, ela encontra um Senhor que a acolhe carinhosamente e diz: minha filha, eu estou morrendo e eu não tenho filho, não casei, e eu queria que todo o meu espólio, todo o meu bem ficasse para você, inclusive meu título. Eu tenho um título de membro da igreja em Alexandria, na África, e eu queria que você fosse para lá você vai ser protegida. Só que tem um problema: lá eles só aceitam homens, você vai ter que ir como homem. Vão colecionando aí. É nessa hora que ele se transforma em irmão Marinho. E vive lá. Os 2 outros minutos que eu tenho, eu vou terminar a história. Tem um lance muito importante que acontece hoje. Um deles é que ela é responsável, ou ele, meu irmão Marinho, é responsável por fazer compras no mercado. E havia o dono do mercado e a filha do dono do mercado. Um belo dia, o dono do mercado chega lá na igreja dizendo que o irmão Marinho defenestrou, ou seja, teve uma relação com a filha dele e estava grávida. Mas ela é uma mulher. Em momento algum ela se defendeu. Silêncio. Mais uma vez, aproveitando a história do perdão que você falou aí. E aí o padre vai banir, mais uma vez ela é banida, vai banir-la da igreja, para os fundos da igreja. Nada fácil é a vida dela. Então ela vai morar lá no fundo da igreja onde ninguém vai. Vive só. Só que era um espírito já estava muito assessorado pelos amigos espirituais, e ela começa a conviver com a comunidade que tinha próxima, não tinha mundo nem nada. Essa comunidade começa a se acariciar dela, se agradar dela, ela tinha mediunidade, ela curava, e começa a criar todo um grupo de pessoas de devotos, de adoradores do Rebolhão. Célia, sempre em silêncio. E aí,
Um belo dia, o pai, arrependido do que fez com ela há muitos anos atrás, ele desperta, né? Como diz os professores, acorda para Jesus. Ela acordou para Jesus e que ele conversa com os amigos. Ele disse: eu queria muito, que o mais que fica na minha vida era ser perdoado pela minha filha, mas a minha dor não tem mais solução. E é quando um deles diz assim: existe uma pessoa a quem você pode procurar e pode lhe consolar. Diz: quem é? É o irmão Marinho. Aí ele vai para a igreja, chega lá, e quando chega, Célia percebe que é o pai. Nada falta. E pergunta para ele: o que trouxe aqui, meu irmão? E ele chora copiosamente, dizendo que era justamente porque queria que o filho nem reconhece o mal que fez, está arrependido, etc, etc. O que ele mais queria era o perdão da filha. Pergunto a vocês agora, mas não me respondam. Se vocês fossem Célia ou irmão Marinho, que fariam? Entenderam que ela é fácil de amor? Ela pede licença àquele senhor. Ela diz: se eu te dar licença, ela sai. Ali são os aposentos dela lá dentro. Certamente ela guardava ainda. Então ela veste as roupas que ela ainda tinha, como romana, solta os cabelos e volta. E aparece o pai. E diz: meu pai, aqui eu estou, a sua filha. E agora você tem a oportunidade de me pedir perdão. Aquele homem chora muito. E ela se abraça com o pai, chora com ele, e é sussurrando no ouvido dele, que diz assim: meu pai, eu nunca o condenei. O Senhor está vivo. Entenderam que é sair o alimento que sai? E aquele homem vai embora e depois ele morre. E depois, para terminar a nossa história, Célia também se casa. E agora vem o velório. E é no velório que vão preparar o corpo e descobre que o irmão Marinho é uma mulher. A culpa que todos têm pela condenaram. Entendem? Uma pessoa que conhece Jesus, e aí agora, né, transforma Jesus no seu salvador pessoal, o que é capaz de fazer, é esse alimento de amor. Essa história inspiradora, eu espero que vocês leiam toda, porque ela é muito emocionante, né? E assim eu termino a nossa exposição, até que o horário é chegado. Quero agradecer imensamente mais uma vez a nossa irmã Débora, a paciência do nosso irmão querido Djalma Monteiro de Faria, assim como vocês também. E vamos fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa palestra da tarde de hoje. Querido amigo, irmão Jesus de Nazaré, sabemos, Senhor, da grande necessidade que temos de nos alimentarmos de amor. Sabemos que o mundo está nos desafiando, ou vem nos desafiando, muito, através das ofertas de alimentos que não vão verdadeiramente enriquecer a nossa alma. Mas nos ajuda, Senhor, a saber disciplina e, ao mesmo tempo, diferenciar aquilo que é bom e o que não é, para que a nossa alma esteja sempre alimentada. E ser alimentado por esse amor é praticar a caridade na sua essência mais profunda, como todos ensinados. Se conosco, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, encerramos a nossa tarde de hoje, nossa palestra. Assim seja.